Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje ensino essa make bronze rosé, um olhar vintage e elegante feito com o tri italiano da beleza Pupa Milano, Kiko Milano e Dolce & Gabbana. Meu nome é Fernanda, sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao tutorial. Para dar início à make de hoje, eu vou usar a base de cobertura total 2 em 1 da Kiko Milano. Ela tem acabamento semi-mate e promete ser, como o nome já diz, 2 em 1, ou seja, base e corretivo ao mesmo tempo, né? Ela tem esse aplicador muito parecido com o de um corretivo, então eu vou começar aplicando como se fosse um corretivo. Aqui, assim, no centro da minha testa. No canto do nariz, deixa eu ajeitar esse espelho direito. Embaixo do olho. Para espalhar, eu vou usar essa esponjinha da Essence. Vou passar só no centro do meu rosto por enquanto e, dependendo da espalhabilidade dela, eu aplico no restante do rosto. Considerações sobre essa base. Ela tem uma textura um pouco mais densa, por isso a aplicação com esponjinha úmida faz toda a diferença na hora de garantir um acabamento um pouco mais natural. Embora ela ofereça alta cobertura, a espalhabilidade não é das melhores, na minha opinião, tá, gente? Então, pra mim, a melhor forma de aplicá-la é em pequenas quantidades, por áreas do rosto, evitando assim um efeito pesado. Por ela ser mais densa, é importante que a pele esteja sempre bem preparada antes de aplicar essa base, tá? Galera, esqueci de dizer no início do vídeo, mas eu já estou com as minhas sobrancelhas prontas. Para isso eu usei o lápis de sobrancelhas da Dior, o mesmo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então quem não assistiu, corre lá e assiste que tá muito bacana. Quanto à quantidade, a embalagem vem com 25 gramas de produto, um pouco menos do que o padrão de 30 gramas encontrado na maioria das bases, né? Minha cor é a WR10. Quando eu fui comprar essa base, eu procurei um tom neutro que se adequasse ao meu tom de pele, mas não encontrei nenhum. Por alguma razão, eles têm essa cartela de cores, assim, de WR. Tem o neutro também, mas também tem WR, que é o Warm Rose. Eu não entendo muito bem a lógica dessa classificação, o Warm Rose, porque o Warm Rose, no meu entendimento, seria o neutro, né? Ou seja, quente e frio. Mas eles classificaram dessa forma e foi o que deu certo pro meu tom de pele. Mas cuidado aqui para não sujar o brinco. A base aplicada, vou me aproximar para vocês verem como ela fica na pele. Nos olhos eu vou começar usando essa sombra em stick da Kiko Milano, na cor bronze, é a cor 06. Fazer um swatch aqui para vocês verem quão bonita que é essa cor. Olha que linda. Eu vou começar passando em toda a pálpebra móvel até o côncavo. Não vou passar do côncavo. Essas sombras são bem pigmentadas, bem cremosas, mas elas secam muito rápido. Então, não são ideais para fazer sobreposição de sombras. E não são ideais para fazer, assim, um olho muito esfumado. Então, ir muito para cima com elas no côncavo, eu não recomendo. Já aconteceu de eu fazer isso, elas secarem e eu não consegui esfumar. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Os números específicos dos pincéis eu vou deixar na tela e depois na caixa de descrição, tá? Passar mais um pouquinho. Esfumar mais aqui. E olha que coisa linda a cor dessa sombra, gente. A ideia dessas sombras em stick é justamente você passar elas sozinhas e tá pronto.
porque a princípio elas não precisam de muito esforço, elas não precisam de muita elaboração ali para ficar uma coisa de lindo. Mas como eu não me contento, eu vou dar uma corzinha no côncavo usando esse blush da Dolce & Gabbana na cor 03 Hopeful Rose. Vou pegar aqui assim, tirar excesso, só para dar uma corzinha. Esse produto é multifuncional, ideal para ser usado tanto como sombra quanto como blush. É um rosa claro mais fechado, com um toque quente levemente pêssego. Um tom belíssimo e versátil que funciona em diferentes tons de pele. Agora eu vou usar essa outra sombra em stick na cor 53. Um rosa cintilante bem clarinho, ideal para fazer o canto interno dos olhos e o osso da sobrancelha. Para passar, eu vou usar esse pincelzinho aqui, da Kiko Milano, que é bem pequenininho. Vou pegar aqui, ó, com o pincel direto na bala da sombra em stick e aplicar. Esse rosinha com o bronze, eu acho que dá um ar vintage na maquiagem. Um vintage elegante. Eu adoro. Olha que brilho mais lindo. Conseguem ver bem aí? Ah, eu espero que sim, gente, porque é tão bonito. Para delinear os olhos, eu vou usar essa caneta delineadora que tem essa ponta angulada. Para fazer o delineado, o correto é você olhar bem de frente para o espelho. Por isso eu coloquei meu espelhinho aqui bem na minha frente e vou aproximar para que vocês possam ver como eu vou fazer. Dou pequenas carimbadinhas para marcar o ângulo do delineado. Faço o mesmo no outro olho logo em seguida para garantir que os dois fiquem parecidos. Com o ângulo definido, puxo uma linha reta que vai da ponta do gatinho até a raiz dos cílios. Em seguida, vou carimbando suavemente a raiz dos cílios ao longo de toda a pálpebra até o ponto em que eu quero que o delineado termine. Depois, é só preencher a transição entre o gatinho e a linha da raiz dos cílios, criando um traço contínuo. Há quem diga que o segredo do bom delineado está no treino. Eu diria que, aliado a isso, o segredo do bom delineado é você se livrar do perfeccionismo. Primeiro, porque nós não temos um lado do rosto igual ao outro. Segundo, que, gente, é só maquiagem. Então, aquela conversa de eu amo o delineado gatinho, mas nunca fica bom, eu não sei fazer, não consigo, então não faço. Para com isso, né? Se ficar um pouquinho diferente um lado do outro, e daí ninguém vai reparar, essa que é a verdade. Pode ter certeza que vão olhar para o seu rosto e vão achar bonito, independente de um lado estar totalmente igual ao outro ou não. Dando continuidade aos olhos, eu vou usar o lápis preto da marca Pupa. Essa marca eu nunca tinha ouvido falar até pouquíssimo tempo atrás. Ela não tem loja física nem aqui onde eu moro na Dinamarca, e até onde eu sei, nem no Brasil, só online. Eu comprei os produtos que eu vou usar aqui dessa marca lá na Itália mesmo, em uma viagem que eu fiz com minha família para lá. Esse lápis, inclusive, não é meu, é da minha filha, que me emprestou para eu fazer esse vídeo. Obrigada, Ani. Pois é, eu não comprei nem o lápis preto, nem o marrom dessa marca e me arrependi depois. A Ani fez uma boa escolha, porque para passar embaixo da linha d'água superior, olha só como foi fácil e rápido. É muito difícil um lápis que tem essa pigmentação e essa qualidade que permite fazer isso aqui que eu tô fazendo agora de uma maneira tão fácil, igual a essa.
Para abrir o olhar, optei por usar os lápis da Pupa Milano na raiz dos cílios inferiores. Da parte externa até o centro, eu usei um tom bronze, e da metade até a parte interna, um rosé delicado, ambas muito parecidas com as cores das sombras em stick da Kiko que usei nos olhos. A verdade é que eu poderia ter usado as sombras da Kiko mesmo para fazer essa região, mas como eu tenho os lápis da Pupa em mãos, optei por eles por as pontas serem mais precisas. Agora, Curvex. De máscara de cílios, eu vou usar essa aqui da Dolce & Gabbana. Olha que coisa mais linda essa embalagem, gente. Eu sou apaixonada por esse Sagrado Coração da marca. Até coloquei aqui um brinco de Sagrado Coração também, que eu adquiri nessa viagem nossa para a Itália. Lá na Itália eles têm várias joias e produtos que têm essa simbologia, né? É algo bem típico lá. Bom, se eu tiver que definir essa máscara com uma palavra, é Power. Eu já tô aqui com a minha escovinha de metal preparada, porque eu sei que eu vou ter que separar meus cílios. Ela vem com essa escova torcida. Preparados? Então vamos lá. Então olha isso, ela dá muito volume, mas pro meu gosto ela junta muito os cílios. Então vou vir com a minha escovinha de metal da Real Techniques e vou dar uma separadinha. E tá aí a diferença do lado com a máscara e sem a máscara. Ok, a base que eu apliquei, embora ela seja 2 em 1, corretivo e base, eu não acho que ela faça as vezes do corretivo de uma forma satisfatória. Eu acho que eu tô precisando de mais cobertura embaixo dos olhos. Aqui assim, onde eu tô com uma marquinha, né, tá inflamadinho porque eu dei uma cutucada. Então eu vou usar esse corretivo aqui em stick da Kiko Milano. A minha cor é a 03. Para corrigir e também dar uma iluminada nessas regiões. Agora eu vou usar o bronzer da Pupa na cor 004. Olha que cor linda. Esse tom fica entre neutro e quente. Eu achei que ficou legal para minha pele. Ele não tem um fundo muito alaranjado, o que me agrada bastante. Uma pausa para a gente falar um pouquinho do tamanho desse estojo. Eu confesso que isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu vi esse bronzer na loja. Olha isso! Para aplicar o bronzer, vou usar esse pincel da Real Techniques. Ele é um bronzer um pouco mais pigmentado, tá? Então tem que ir com cuidado. Vamos lá, aqui no centro, dando batidinhas, esfumando as laterais. Muito fácil de esfumar. E ter uma cor, olha só que coisa mais linda. No produto em si, é possível ver umas partículas de brilho. Eu não sei se foi possível ver aí, se dá pra ver pela câmera. Mas no rosto, essas partículas de brilho ficam imperceptíveis. Ele tem uma luminosidade, mas não dá pra ver partículas de brilho. Perfeito.
Perdi a mão aqui, né? Mas ele é fácil de esfumar, então não tem muito erro, não. E agora vamos para o contorno do nariz. Para esse fim, vou usar esse pincel aqui da Real Techniques. Com esse pincel de serpente da Tarte, eu vou aplicar o blush, vindo novamente com esse da Dolce & Gabbana, na cor Hopeful Rose. Sabe aqueles blushes que dá vontade de ficar passando, 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 passando? A hora que você vê, você já tomou uma chinelada? É esse aqui. Eu adoro essa cor. Acho que eu exagerei. Antes do iluminador, eu vou fixar a maquiagem usando esse pó fixador e corretor da Kiko Milano. Observando que esse não é um pó matificante. Pelo contrário, se a pele estiver muito matificada, que não é o caso aqui, né, já que essa base é uma semi-mate, ele faz às vezes de dar uma iluminada a mais. Para aplicar o pó corretor, eu vou usar esse pincel bem fofinho da Real Techniques. Esse pó corretor eu amo de paixão. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não deixar a pele muito esbranquiçada, tá? Então, na minha opinião, a melhor forma de usar ele é com esse pincel bem peludinho, bem fofinho, e aplicar assim de uma maneira bem difusa, né? Evitar aplicar de forma localizada com esponja, porque ele vai deixar a pele com um aspecto mais esbranquiçado. Mas, como tudo na vida, exceções se aplicam aqui. Embaixo dos olhos, eu acho sempre mais interessante aplicar usando uma esponjinha. Só que, nesse caso, eu não vou usar nem a cor verde e nem a cor roxa. Eu vou usar só essas duas aqui do meio, porque caso contrário, vai ficar meio esverdeado embaixo dos olhos. Então, eu vou pegar essas duas cores, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, assim. Tirar o excesso no dorso da mão e aplicar aqui embaixo do olho. Isso faz com que a maquiagem fique fixada e também bem iluminada, né? Olha só que lindo. Vou fazer a mesma coisa aqui no canto do nariz. Esse pó é bem fininho, então dá para aplicar aqui no canto do nariz com alguma tranquilidade, mas não pode exagerar. Dá uma aproximada para vocês verem como ficou o aspecto da pele com esse pó fixador e corretor da Kiko Milano. Eu adoro esse produto. Vou usar essa coisa linda aqui, que é o iluminador da Dolce & Gabbana. Olha essa cor dourada maravilhosa. É um dourado meio champanhe, né? Meio rosé. Enfim, é simplesmente lindo. E olha só, gente, o Sagrado Coração. Ah, eu acho isso maravilhoso. Eu vou usar esse pincel aqui exageradíssimo. Olha o tamanho desse pincel. Aqui do meu lado pra vocês compararem. Eu sou exagerada, gente. Quando eu vejo essas coisas aqui muito diferentes, isso aqui eu comprei em site chinês, né? Não tem nem marca. Eu não resisto, eu tirar o excesso, porque o tamanho desse aqui eu vou ficar iluminada até 2030. É uma passada com esse pincel e, meu Deus, olha isso. Muito lindo.
Bom, pra quem gosta, né, de pele iluminada... Eu amo, gente, um iluminador, ó. Adoro. Adoro! Bom, vamos para os lábios, meio que chegando ao final. Vou fazer o contorno dos lábios com esse contorno labial da Kiko Milano, na cor 04. Ele é um cor de boca com um fundo mais rosadinho. Se fala cor de boca ainda, gente? Acho que agora só fala nude, né? Então, é nude, não cor de boca. Tem que apontar aqui. O batom vou usar da Pupa, nessa cor nude rosinha, assim, bem clarinha. Esses batons da Pupa têm uma qualidade incrível, eu fiquei muito surpresa. Passar primeiro, depois continuo falando, né? Olha que cor linda. Tudo bem que é uma cor meio pálida, pra quem tem a pele pálida, como eu, né? Mas é inegável que é uma cor muito linda. Esses produtos da Pupa eu comprei num outlet. Eu não me lembro exatamente o nome do outlet, eu vou deixar aqui embaixo para quem for na Itália procurar saber a respeito, se tiver possibilidade de ir até esses outlets, porque, gente, tem marcas incríveis, tem Kiko Milano, tem Pupa Milano e os preços são muito bons. Esse batom não é o único que eu comprei outros da mesma linha e eu paguei cerca de 3 euros. Muito barato, assim. Eu e minha filha, nós fizemos a festa, porque realmente são produtos que nos surpreendeu. Eles não só têm produtos muito bonitos, com cores lindas, mas também de alta qualidade. Esse daqui é um mate, mas um mate, assim, aveludado, muito confortável de usar e de passar, como vocês devem ter percebido aí pelo vídeo. E essa cor é linda, olha isso. Eu não vou mostrar os outros batons que eu comprei da Pupa, porque eu quero deixar eles para outros vídeos, outras resenhas. Tem que ter conteúdo, né, gente? Não posso entregar assim tudo de uma vez. Assim já tá lindo, mas eu vou dar uma esquentadinha nos meus lábios, porque eu acho que com o meu tom de pele vai ficar melhor. Para isso, eu vou usar o Glossy Dream da Kiko Milano, que são esses batons assim, ó. Você aperta... E tá lá a cor dele, olha que linda. Ele tem uma cobertura um pouco translúcida e tem partículas de brilho. É lindo, sozinho já é lindo. E por cima de outros batons, vocês vão ver como ele dá um toque todo especial. Olha isso. E tá lá. Make feita com o trio italiano da beleza Kiko Milano, Pupa Milano e Dolce & Gabbana. E assim chegamos ao fim desse look bronze rosé, com um ar vintage e cheio de elegância. Se você gostou, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também ama maquiagem. Muito obrigada por estarem aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!